revista Portal. Hoje temos uma grata satisfação de receber aqui no nosso programa o nosso amigo Hugo da Silva, Hugo Zago da Silva. Ele é escritor, artesão, vai falar um papo, historiador, vai bater um papo legal conosco aqui, um bate-papo bacana e muito, mas muito interessante você que está nos assistindo. Meu amigo Hugo, boa noite, seja muito bem-vindo. E aí, tudo bem, Evandro? Tá Uma alegria poder estar aqui, né? Eu também desejo uma boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria poder participar. Até estava brincando com o Evandro na quarta-feira, foi onde nos encontramos ali no final da sessão da Câmara de Vereadores. E foi um tempo bem especial porque eu fui motivado por algo e no final surgiu o convite e a proposta. Então também agradeço a todos que estão aí nos assistindo nessa noite. Hugo, deixa eu fazer uma pergunta muito simples, mas muita gente curiosa. Hugo é natural de onde? Que cidade? Filho de quem? Então, o Hugo é legitimamente jaguarunense, né? Filho do Rogério, vulgo cachorrinho, né? Da Lourdes, irmão do Roger e do Emanuel. E nasci aqui, né? Praticamente, estou com 33 anos, né? Minha vida toda vivi na Jaguaruna, como diz o outro. E de alguns anos pra cá, algumas coisas começaram a acontecer, mas sou natural aqui de Jaguaruna. E para onde eu fui, né, onde pude caminhar, sempre falei da Jaguaruna como a terra da melancia e da mandioca, e o pessoal me conhece por aí, por outros lugares. Mas o ponto de partida, você gosta da melancia ou não? Gosto demais, dá vendo? conta. Mineiro que fala assim, né? Tive em Minas lá também. Você teve em Minas Gerais? Foi. Aliás, vamos começar perguntando uma coisa muito interessante. O pessoal aqui de Jaguaruna conhece bastante você, família boa. E você, de vez em quando, sai da cidade, você some. Onde é que vai o Hugo, afinal de contas? Você agora acabou de falar que estava em Minas Gerais. Sim. O que o Hugo anda fazendo em Minas Gerais? Então, lá em Minas foi um tempo bem especial, né? Eu sempre vi o pai e a mãe sempre voltado para as questões da necessidade das pessoas e a gente recebe os principais valores dentro de nossa família, né? Martinho Lutero, ele era um homem que dizia que a família é a escola do caráter, né? E dentro dela a gente recebe as ferramentas necessárias. Então, quando eu tive essa direção para ir para Minas, o que eu fui fazer lá, né? Foi através de uma escola que eu fiz em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, no primeiro semestre de 2016. Uma escola que trabalha com valores cristãos, né? Trabalha a questão da família, trabalha o aspecto cultural e também a questão social de nós, enquanto pessoas, sermos resposta às necessidades das pessoas da parte de Deus. Em algum momento, você e eu somos resposta da parte de Deus à vida de alguém. Essa é a proposta. E com isso, eu acabei indo para Minas, região do Vale do Jequitinhonha. E aí você foi levar um trabalho muito importante, né? Talvez um dos melhores valores que o ser humano tem, que é o quê? Cultivar melhor a vida, né? Sim, sem sombra de dúvida. Vida, né? Sim, alimentar Evandro. a vida. É isso? Isso é essencial, sim, Evandro. É a base, porque tudo está voltado na questão dos relacionamentos, Evandro. A base de tudo são os relacionamentos, porque através dele a gente sente a beleza da utilidade, né? Ao mesmo tempo que também nos ajuda a crescer e amadurecer quando exercitamos aquilo que de alguma forma já está presente dentro da gente, que é o que hoje a psicologia chama de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Então, quando você entra em um contexto, uma realidade diferente, faça esse exercício, vale a pena. Acredito que muitos aqui têm realizado, né, quando se envolve com questões simples do cotidiano, alguém que está passando por alguma situação, por alguma necessidade, né? Isso nos torna mais humanos e nos aproxima, nos coloca num padrão horizontal, né, de que ninguém está acima nem abaixo, mas que todos nós somos humanos, né? Hugo, em que idade, eu e muita gente está perguntando, que idade que despertou, brotou esse interesse, mas antes eu quero dizer a você que está nos assistindo ao vivo pela TV Portal, você pode deixar o seu recadinho lá no Facebook, avise os seus amigos, familiares, faça uma pergunta para o nosso amigo o Hugo que tem de conhecimento fora desse estado, desse brasileirão todo, você vai saber logo em seguida. E você está aberto aí para fazer a sua pergunta, tá certo? Aproveita a oportunidade do amigo Hugo aí, pessoa aí que realmente é ligada, mas ligada na fé cristã e com bastante conhecimento aí por diversas culturas desse país, onde foi levar aí o seu trabalho de grande importância. Então você pode entrar no Facebook, deixar o seu recadinho, a sua pergunta. Você está assistindo lá na grade de programação da TV Portal, seja muito bem-vindo agora.
ao Entrevista Portal e a gente dá sequência com o nosso entrevistado Hugo Zago da Silva. O pessoal que está mandando um abraço para você, a Luciana Arsênio. Ô, Lu. Conhece a Lourdes Zago? Conhece. Quem é a Lourdes Zago aí? A Lourdes Zago é a mãe, né? É mesmo? É, a mulher valorosa, aquela que... A Lourdes Zago, né? Que, vamos dizer, a coluna do lar, né? O marido, né? O esposo é o sacerdote, né? Então é uma combinação, mas a Lourdes Zago é a mãe, né? A Lu, um abraço, Lu, pra ti também. Luciano Assene. Então você são em quantos irmãos? Então, somos em 3, né? O Hugo, Roger e Emanuel. Somos em 3. 3 orbas que as pessoas começam a falar. É mesmo? 3 cuecas. 3 cuecas. É. Legal, a Lourdes aqui mandou um olazinho aqui pra você, tá feliz? Pai, mãe, é isso aí. Deixa seu recadinho aí hoje com a companhia do nosso irmão, nosso amigão, nosso amigaço, o Hugo. Ô Hugo, esse teu figurino, afinal de contas, esse teu estilo aí, sempre foi assim? Você adotou depois, com o passar do tempo? Cabelo, barba? Sim, foi, na verdade, dizem as pessoas, né, até alerta, assim, é importante estudar, fazer um curso, mas eu tive um choque cultural, vamos assim dizer, quando eu iniciei na vida acadêmica, né, na universidade, em 2004, foi quando eu comecei a ver, assim, um universo de ideias, né, e comecei a absorver um pouco de tudo isso e encontrar algo com que eu me identificasse, né, no final das contas. Sempre fui um pouco solto em relação a... Gosto de me vestir, vamos dizer assim, de uma coisa mais, como é que diz? Acertadinho, né, que diz, né? Alinhadinho, hominho, né? Mas também gosto de uma coisa mais despojada, né? Uma coisa mais livre, uma coisa mais solta. Tem um estilo assim meio americano, assim? Americanizado, tipo assim, é uma mistura, mas né? Você se sente bem, claro. Eu me sinto bem, assim. Eu gosto de um pouco dessa coisa década de 60, 70, 80. O que tem pra vestir a gente veste, né, Evandro? Mas, na verdade, eu tenho o sábio Salomão dizia, né, que não há nada de novo na terra, né? O que acontece já aconteceu, o que vai acontecer torna a acontecer, então quer dizer que é tudo uma mistura. Hoje é chique você usar uma roupa retrô, né? Uma coisa que se usava na década de 40, Sim. na década de 50, depois some e está sempre um processo cíclico, né? A moda tem isso, né? Vai e vem. Mas a tua moda ela é permanente, nunca sai da moda, cara. Né? Eu acho legal por isso que é uma coisa dinâmica, né? Porque nunca, é igual calça jeans, né? Sempre cabe bem, né? Sempre de barba? Muito tempo já de barba? A barba eu acho legal, a barba, assim, cultivar ela, né? É mesmo? A mãe e o pai não pegam no pé, numa boa. Um pouco, mas pega tudo bem, a gente respeita as diferenças, né? É mesmo? Sim. Legal. Hugo, eu perguntei de novo, perguntei há pouco sobre você está compartilhando ali. Aliás, o pessoal pode ligar para cá, ligar e deixar sua mensagem na TV Portal, ali no Facebook, pergunta aí para o nosso amigo Hugo. O Hugo está aqui ao vivo e exclusivo na TV Portal. Hugo, você esteve há tempos aí viajando, mas qual foi o relâmpago da coisa para você se encontrar com esse trabalho maravilhoso? Quando é que surgiu, afinal de contas? Certo, boa pergunta, Evandro. Assim, tudo é uma construção na vida da gente, né? Mas que idade aí que despertou esse interesse forte? Você lembra? Foi em 2012, na verdade, quando muitas coisas começaram a acontecer. Eu ainda trabalhava na rede estadual de educação na época, mas eu costumo dizer que assim, a família fez o trabalho certo de plantar a semente para que no tempo certo ela viesse germinar e dar o seu fruto. Então, com 7 anos de idade foi quando eu já ouvi falar, né? Eu costumo dizer que foi o pai, né? Que me apresentou a Cristo, né? Me levou a conhecer a proposta do que é Cristo, o Evangelho e tudo isso que a gente tem a partir de 2012 vislumbrado de uma forma diferente, né? De uma forma mais próxima de uma realidade que transforma e que nos conecta com algo que faça sentido, entende? Então foi onde eu tive esse despertar de coisas que haviam já sido plantadas dentro de mim quando pequeno, mas que foram sendo ao longo do caminho, né? Abafada, né, por muitas coisas que a gente vive na vida da gente, mas em 2012 houve tipo assim, vou limpar o mato, entende? E começou a planta a tomar respirar e vir para fora e começar a encontrar o seu lugar, né? Então em 2012 eu tive uma experiência que foi bem legal, bem significativa, onde comecei a ter uma direção e um entendimento de propósito de vida. Foi em 2012 e aí foi sendo uma construção, né? Porque daí em 2012 eu trabalhava na rede, saí da escola,
2013 eu tive uma experiência de estar servindo junto à família, né? A minha avó, onde eu morei com ela durante um tempo, foi uma experiência bem legal. E em 2014 eu entrei com a arqueologia, um contato. A arqueologia. Foi uma parceria. E fiquei até final de 2015. Gosta de arqueologia? Gosto. É mesmo? A arqueologia ela é bem legal. Até teve uma palestra aqui na Câmara, né? No dia 13 de junho, né? Com um arqueólogo. Então você, digamos que esteve muito próximo dos fatos, do acontecimento, o conhecimento nosso sobre aqui? Teve uma aproximação? Sim, de certa forma, porque assim, a própria formação na faculdade, na universidade, já te dá, ainda que de uma forma um pouco não muito profunda, né? Ela trabalha essa questão arqueológica, né? Temos duas disciplinas, laboratório de arqueologia e introdução à arqueologia. E a Jaguaruna, como todo mundo sabe, né, conhecimento, ela tem um potencial assim arqueológico imenso, né? Toda uma riqueza. E eu pude desfrutar também de uma realidade mais próxima dessa questão arqueológica quando eu trabalhei nessa empresa que prestava um serviço aqui para a região de uma outra empresa que faz extração mineral, precisa ter licenciamento ambiental, né? E aí você conhece também, está mais em contato com o que é encontrado, porque muitas vezes uma máquina está lá extraindo a jazida mineral, né? É onde o arqueólogo, o técnico em arqueologia, né, que era o ofício que eu realizava, né, junto com o educador patrimonial, e acompanhar essas obras, né? Então, foi encontrado através desse trabalho aí, não na época que eu trabalhava, mas através da mesma empresa, um registro fóssil, né? Na verdade, um esqueleto, né, humano, aqui na Jabuticabeira, que eles datam de aproximadamente aí 4.000 anos, como se fosse o jaguarunense mais antigo aí, conterrâneo da gente. Então, você aprende bastante com a arqueologia? sim, a arqueologia ela te ensina muito. Eu gosto bastante também da arqueologia bíblica, porque eu gosto de ler bastante a Bíblia, sabe, Evandro? Você lê bastante a Bíblia? Gosto, com frequência, assim. Você já leu a Bíblia toda? Eu li uma Olha vez. lá, já leu toda a Bíblia? Uma vez eu li ela e agora entrei em um propósito esse ano de ler ela esse ano novamente todinha. Eu li ela depois esporadicamente, assim, livros, capítulos, né? Mas assim, com disciplina de pegar ela do começo ao fim. Eu li ela apenas uma vez, estimulado pelo pai. E agora, esse ano, eu entrei nesse propósito de lê-la novamente, né? Então, estou na metade. Que bom! Olha só, o Emanuel Zago. Ah, o Manuel Zago, hein, mano? Ele diz aqui bom dia, mas depois ele corrige, ele diz boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá perdidão aqui o Emanuel. É um bom dia, porque essa história do dia é interessante, né? É mesmo? É, legal essa parte aí, mano, porque o dia, pra gente ocidental, né, pra nós ocidentais, ele começa quando o sol aparece, né? Sim. E termina quando o sol se põe, né? Para o oriental, o dia começa quando o sol está se pondo. Então começa, tipo, o judeu, por exemplo, o dia começa às 6 horas da tarde, quando o sol está se pondo. E termina 6 horas da tarde do outro dia. O dia é de 6 às 6. Uhum. Na verdade, o dia tem 12 horas, né? Não 24 horas, né? Não é 24 horas? Na verdade, tem uma polêmica aí que eles dizem, né? Quantas mesmo? horas tem um dia, né? Porque tem uma recomendação de Cristo dizendo para andar de dia, né? E não de noite. Então, quer dizer, o dia em si tem 12 horas, né? Enquanto luz, claridade. Uhum. É nesse sentido, né? E a noite mais 12 horas, né? Não dá 12 horas aí praticamente, né? Mas enfim. E você também é cantor, é isso? Você toca uma música com violão? Eu gosto desde pequeno, assim, também por incentivo. Sempre a família, Evandro. Essa parte eu acho que é legal enfatizar. Por quê? Talvez a gente, quando é pequeno, não consegue mensurar e dar o devido valor, né? Muitas vezes, né? Ou, em outra palavra, honrar os nossos pais, né? Honrar a palavra honra é interessante. Tu conhece essa expressão, Evandro? Honra. Não conheço. Mas o pessoal tão curioso que nem eu. É? Claro. Então, a palavra honra tem é o primeiro mandamento, quem conhece um pouco assim dos 10 mandamentos, né? É o primeiro mandamento como promessa, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, existe um princípio espiritual, né? Vamos assim dizer, de tu honrar. Honrar o que é? Honrar essa expressão, ela surge na cultura judaica, na época que eles recém tinham saído do Egito, que o pessoal não sei se acompanha na Record aí, né? Acompanhou, passou a novela aí, os 10 mandamentos, deu para ter uma ideia um pouco da cultura judaica, né? Ó, e nós estamos aqui com a Bíblia, aqui atrás de nós, ó. Tá passando ela aqui? Estamos aqui com a Bíblia, Ah, tá então, aqui ela, ó. a palavra ela é interessante, porque eu costumo dizer para as pessoas assim, a gente às vezes dá tanta credibilidade para uma notícia, para um livro que a gente lê de um escritor, e esse livro é o livro que, tipo, é um livro que foi mais publicado no mundo, é um livro
que tentaram destruir de tantas maneiras, mas permanecem entre nós. Então, por que não dar certa credibilidade? Eu costumo dizer que a Bíblia é um manual. Só que para te poder entender esse manual, a gente precisa desenvolver, né, um relacionamento e uma intimidade com quem criou esse manual, né? Então, é o manual do fabricante, como se diz. Tem que praticar. E praticar, principalmente, porque, como diz o ditado, né? Fé sem obra é morta, né? Tem que ter a... Fé sem obra é morta, né? morta. Então, a pessoa diz, eu acredito. Mas assim, a sabedoria, como a gente estava conversando antes, né, Evandro? Ela é comprovada pelas suas obras, que são seus frutos, né? A sabedoria. Eu estava vendo esses dias, Evandro, me chamou a atenção. Conhecimento ele é importante, mas o conhecimento por si só ele é uma informação organizada. Quando que ele se torna sabedoria? Quando esse conhecimento te traz uma atitude prática. Então se diz assim, ó, a sabedoria mora com gente humilde, a sabedoria dos antigos. Porque tudo que os antigos nos passaram é de forma prática, né? Uma coisa que realmente vias de fato, né? Você faz, você não fica no campo teórico, vislumbrando, não que não seja legal, né? Devagar um pouco nas ideias, mas eu acho que quando a gente olha um pouco para a Bíblia, a gente consegue ver isso também, a própria pessoa de Cristo, né? Ilustra isso muito bem, né? Fé, ação, atitude, obras. Você conversando com você, naturalmente todo mundo sente essa conexão direta com a fé, com o cristianismo, não é verdade? Sim. E a gente sabe que você realmente, nós procuramos, mas você também procura, está sempre ligado com a fé. Mas você, quando aumentou a sua fé, quando você encontrou em Jesus e veio praticando cada vez mais o conhecimento bíblico, você sempre foi assim ou mais tarde despertou essa vontade de buscar a palavra divina? Eu volto para a base. O pai, começou pelo pai. Incentivo da família, né? O pai, principalmente, que eu sempre ouvia ele lendo a Bíblia em voz alta em casa, assim, no quarto, deitado na cama, lendo para ele, né? E a Bíblia é um manual, né? A instrução, né? Instrução, e até o provérbio de Salomão, ele fala muito sobre isso, instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não venha te envergonhar. Então, estava assistindo uma palestra ontem, Evandro, que é do Procurador-Geral da República, sobre essa temática que também é um pouco delicada, sobre pedofilia e erotização da infância, né? E ele trazia essa questão que família educa, escola ensina ou instrui, né? Família educa. Então, a família tem uma, assim, ó, é basilar. Tem um pensador católico chamado Chesterton, ele dizia que a única célula de resistência contra a tirania é a família. Então a gente tem percebido hoje assim um levante de alguma forma em relação à família. Eu gosto desses 3 pilares, Evandro. Família, educação e cultura. Combinação perfeita, né? Sim, porque quando se fala em cultura, Evandro, é uma coisa que às vezes, tipo, a palavra cultura em si só é interessante porque ela vem desse trato com a terra, vem do cultivo. Então, durante muito tempo a palavra cultura também sofreu uma elitização que dizia respeito ao quê? Cultura é aquela pessoa que tem um conhecimento refinado sobre arte, sobre gastronomia, mas na verdade todos têm uma cultura. A cultura nada mais é do que um modo de ser, pensar e agir. Entende? Entendo. Então isso é passado adiante. Então existe uma cultura do reino, que é a proposta dos evangelhos, uma maneira de ver, pensar e agir em relação às pessoas no seu dia a dia. Existem culturas as mais diversas, né? Jaguaruna possui a sua cultura, ainda que tenha tentado se manter na sua diversidade, né? Nós somos muito influenciados pela cultura indígena e açoriana, e depois com toda essa miscelânea que existe de maneira geral. O próprio Brasil é um cadinho, né? As pessoas que definem, os antropólogos que estudam a historiografia, a etnografia, que são ramos da própria construção do conhecimento, tentam entender, né? Essa miscelânea, né? De 3 matrizes, né? Indígenas, africanas e europeias, né? Essa mistura dá o brasileiro, né? Então é uma coxa de retalhos, né? Então, esse cara entende tudo, cara. Olha, recadinho aqui. Glória Shekinah. Glória Shekinah, sim. Glória Shekinah, quem é a Glória Shekinah? Daqui? É missionária ela. Missionária? É missionária. Então manda um abraço lá pra Oi, Glória. Glória, um forte abraço aí. Papai do Céu continue abençoando e Tá lá fortalecendo. assistindo. Ela é onde, Glória? Acho que ela é de São Paulo, né, Glória? Aqui eu tenho vários amigos no Facebook, né? Então, legal. ela Glória, agradecido pelo prestígio de todos aí. Tem uma pergunta legal aqui para você. Você se prepara, muita gente está assistindo. Deixa o seu recado aí que hoje o homem, o cara, o conhecimento, a figura divina, Hugo Zago da Silva está aqui
falando de muita coisa, principalmente na parte espiritual, que vai ter que tocar dentro de você. Mas quem vai tocar agora é você. Porque eu tô olhando aquele violãozinho parado. Um violão. O Hugo toca o instrumento. Há muito tempo você toca violão, Hugo? Eu tive o incentivo quando eu tinha 12 anos de idade, quando o pai também me matriculou numa escola em Tubarão, e depois eu meio que não dei muito valor, né? Mas eu comecei assim, a entrar em contato com o violão quando eu tinha 12 anos. E ficou largado lá um tempo, depois eu retomei umas aulas com meu primo, o Lucas Cruz, que ele dava aula na casa dele, e essa união desse incentivo pela música dentro de casa, com esse contato com o primo, é que potencializaram. Depois tive aquela coisa que já agora tem ainda, não sei se tem muito isso, mas na época que eu tinha 14, 15, 16 anos, tinha muito de bandinha. Então, você tocou em banda? Não banda assim conhecida, né? Mas tipo assim, os primos gostavam da música, né? E lá se reuniu, o começo disso foi com o Jairinho, o Muriel, o Diego, que é fisioterapeuta, acho que ele é fisioterapeuta, né? Aqui do corretor, aqui do Diomar. Ah, sim. Ele é baterista, tinha o meu outro primo Jairo Muriel também, que hoje está em Florianópolis. E a gente tinha o Frangos da Malásia. Para tudo. Olha para aquela câmera e tu não te enganaste que você falou. Não, Frangos da Malásia. Quem era o Frango da Malásia? Porque o pessoal na época gostava de uma banda chamada Charlie Brown, né? E tinha uma música que eu acho que era relacionada a Frangos da Malásia. Frangos da Malásia? Não sei até nem te explicar assim, o histórico disso. Se você chegar na Malásia, você vai se lembrar. Vou lembrar assim. Será que existe ou não? Né, Wagner? Legal. Vamos tocar. Aliás, qual é o teu estilo de música aí? Você tem um estilo rock and roll, cara. Eu gosto da variação da música, né? Um popzinho ali, um clássico? A gente tenta encontrar a originalidade, né? Tipo assim, até estava lendo um livro esse tempo atrás chamado Alma Artesã, mostrando que dentro da gente existe essa marca desse criador. A digital dele está dentro da gente, né? E dentro da gente existe dons e talentos e potenciais que precisam ser potencializados, né? Todos nós temos algo de artesão. E basta a gente ser ousado e colocar nós ainda aqui na nossa intimidade, no nosso dia a dia. Então eu costumo fazer mais em casa, com os amigos que gostam da música e tocar com ele, nada muito profissional, né? Até tinha um sonho uma época atrás da profissionalização musical, mas a princípio assim não tenho entendido que é esse o caminho, né? Mas uma maneira de desconectar também, entende? A música. Então, vamos lá? Vamos falar um pouco. Que música esse homem vai tocar? Que surpresa? Sim, é porque eu gosto de compor, né? Você compõe música. Mas é especial demais, né, cara? Você faz só surpresa aqui no programa. Como é o nome da música? O nome da música é Algo Aconteceu. Algo Aconteceu? Tá aqui, ó. Pode trazer mais pertinho? Pode? Pode, põe aí. É porque a gente vai treinando elas, né? Então, Algo Aconteceu. Ela fala... Tá legal aí? Tá legal. Algo Aconteceu fala do quê? Fala de uma ponte que foi colocada. Havia um abismo entre Deus e os homens, a humanidade, e a música fala do rei que se fez servo, né? E se tornou essa ponte de conexão. Fala numa linguagem poética, fala de elementos da natureza, e ela tem um ritmo diferente. Vamos lá? Vamos lá. Pode ser? Algo Aconteceu? Autoria sua. Foi, Papai do Céu me presenteou aí, graças a Deus. Vamos lá então. Houve um tempo onde o abismo entre Deus e a humanidade houve um tempo entre os homens e Deus, a humanidade. Algo aconteceu e agora já não mais. Tudo se fez novo, uma ponte foi firmada.
essa ponte foi filmada através do rei. Através do rei que se fez servo, criado. O concerto apareceu. Ferro, fogo, terra, água, o rio que contornou, endireitou o eixo da jornada. Algo aconteceu. Palma aí pro Legal. nosso convidado aí, Hugo Zago da Silva. Olha, Hugo, nós vamos dar. O pessoal diz aqui a Roberta Mendes. Roberta Mendes. Quem é Roberta Mendes? Roberta com TH. Tem tanta amiga nesse Brasil afora que é difícil mesmo, né? É Robertinha, será? Robertinha? Vamos ver aqui. Roberta Mendes. Grande Hugo, ela diz. Helenice, um Helenice abraço. Andrade. Porque eu não consigo acompanhar aqui, não estou conseguindo ver aqui, pessoal. Agora tem uma pergunta aqui. Boa noite, Hugo. Se possível, por favor, comente um pouco na sua experiência e conhecimento. Jesus, caridade, Brasil e futuro desse Brasil, povo no futuro do mundo. Você entendeu? Entendi a pergunta. Quem que tá fazendo a pergunta? É o Josiel Porto Vieira. Legal, Josiel. O Josiel também é um amigo de caminhada, ele também É mesmo? É, sim, o José é músico também. Ele é Jaguaruna? sim, Josiel, ele é um legal. pai de família aí, uma pessoa do bem também, esposo da Lu, né? Um abraço para eles. Na sua experiência, conhecimento, Jesus, caridade, Brasil, futuro deste Brasil, povo no futuro do mundo. Vamos lá. Legal, bem legal, José, essa pergunta é pertinente, essa pergunta. O que você traz na bagagem de conhecimento para falar um pouco sobre esse assunto? A caridade, ela é importante, né? Quando a gente lê, assim, tem um pessoal que gosta dessa vertente do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Trabalha muito essa questão também, né? Da caridade, né? E eles dizem que fora da caridade não há salvação, né? Porque a caridade é enfatizada por Cristo, né? Ele fala lá no Evangelho. Na verdade, Cristo representa a salvação da humanidade porque é quando a gente olha para Ele e reconhece a figura dele como o próprio Deus na Terra, né? A gente começa a se abrir, se conectar. E quando a gente vive aquilo que Ele nos ensinou, a gente se aproxima dessa realidade de propósito, de nossa identidade. Porque havia se perdido algo, né? Na vida da humanidade, como a canção falou. Então, quando a gente se conecta com isso, né, reconhece humildemente, muda a nossa mentalidade, baixa a guarda, porque às vezes a gente precisa baixar a guarda também, né, Evandro, em relação a algumas coisas. Até no próximo, não sei se vai dar a oportunidade de cantar uma outra canção. Vamos sim. Que tem ali, o nome da música é Pendências. Pendência. Fala umas coisas. Fiquei curioso. Então, assim, José, respondendo a questão, a caridade ela é importante, precisamos estender a mão, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, ó, estenda a mão ao irmão sem olhar sua pele, somos iguais, não importa a epiderme, se ferir a matéria qualquer um pode sentir. Estender a mão para as pessoas é parte essencial na convivência. Não precisamos anunciar, né? Como o pessoal sabe, não diz para a direita o que a esquerda faz. Jesus critica lá na época os fariseus que faziam as ofertas, as caridades e ficavam tocando trombeta na praça, dizendo, ei, estamos fazendo, estamos fazendo, estamos fazendo. Faça, porque muitas vezes, como diz as pessoas, né, você é um enviado como resposta da parte de Deus a alguém que está passando necessidade em algum lugar. Então a caridade ela é essencial. Precisamos compartilhar. Essa é a mensagem de João Batista, aquele que preparou o retorno de Jesus antes de voltar. Ele dizia assim, ó, você que tem 2, compartilhe com quem não tem. Você que ganha o seu salário, contente, não explore as pessoas. Pratique o bem, faça o bem, viva aquilo que Cristo ensinou. Essa é a mensagem. E o Brasil, nesse contexto todo, o Brasil tem uma conotação muito profunda, Evandro. Não sei se o pessoal sabe, a gente ama Israel. Tem uma série de polêmicas relacionadas a Israel, né, da própria mídia, dessa construção, quem é Israel, quem não é, o que não é. Você tem vontade? Já teve Israel? Ainda não, assim, tem só vontade? em sonho. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu observei que você tem uma estrela de um Davi pinho ali, né? Isso. A estrela, esse é o símbolo de Israel. Tá na bandeira lá, isso mesmo, tá na bandeira, a estrela de Davi. E
Então, o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, né, não sei se o pessoal tem conhecimento, estava essa polêmica aí da criação do Estado de Israel, né? E foi na ONU, né, a Organização das Nações Unidas. O voto de Minerva para a criação do Estado de Israel veio de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele deu esse voto para a criação do Estado de Israel. Então, espiritualmente falando, existe uma bênção que repousa sobre o Brasil. Eu vou falar de uma coisa que talvez não sei se muitos vão entender, Evandro. Pode ser? Pode, deve. Em final de 2015, a gente estava na casa de um grupo de irmãos, amados também, eu acho que algum deles estão assistindo, um abraço para eles. Da onde? Daqui de Jaguaruna também. Jaguaruna. Até eu tô com uma camiseta aqui, eu não sei se o pessoal, não é propaganda não, pessoal, porque eles me abençoam bastante, sabe, irmão? Halfway, quer dizer até lá, quase lá, tá chegando alguma coisa aí, entende? Tem resposta para tudo, né, cara? Não, que tudo tem uma resposta, na verdade, né? Mas, enfim. Tudo vem em contra. Tudo tem uma relação. Então, assim, a gente estava na casa desses irmãos e a gente estava num momento, assim, conversando, dialogando e fizemos um momento de prece junto, ou de oração, né? E o pessoal teve uma experiência em que eles viam a nação brasileira, preste bem atenção nesse relato que é interessante, até vou falar um pouco sobre isso. Eles viam a nação brasileira e onde os limites da nação brasileira, onde são as fronteiras, estavam sendo erguidas muralhas gigantes, muitas muralhas, como se estivesse sitiando, ou melhor, perdão, levantando essas muralhas em volta da nação brasileira e cercando ela, né? E no entendimento que nos veio na época era que, tipo, Papai do Céu, né, Deus, né, está levantando nessa nação essas muralhas para realizar um conserto dentro dessa nação. Ele tem exposto as feridas da nação. Muitas coisas têm acontecido, vários escândalos, a corrupção veio à tona agora, essa questão, né? Mas isso para poder trazer a cura, sarar essa enfermidade, né? Esse cancro, né? Se diz. Então, essa foi a visão que teve na década de 90, Evandro. É uma questão interessante. Muito figurativo ou simbólico, né, para falar sobre isso. Mas tinha um homem também que estava falando com o Papai do Céu e ele teve uma visão. E ele dizia que o Brasil é Israel. Ué, como é que pode Brasil e Israel? E ele dizia que via no céu, grandão, o nome Brasil bem grandão, com letras garrafais descendo. B-R-A-S-I-L, né? Brasil. E de cima do céu vinha uma espada e cortava a letra B. E o B se transformou a letra E, quando perde as voltinhas dele ali na frente. Virou E, e as letras se ordenaram e formou o nome Israel. Então, a gente pode afirmar que, José, que Brasil é Israel espiritual, uma nação que Papai do Céu escolheu para se projetar num âmbito de influência internacional. Um país que tem uma referência em outros lugares do mundo, como um povo acolhedor, ainda que a gente tenha uma série de polêmicas sobre essa questão, é o Brasil do futebol, não que não seja legal, né? Ou o Brasil disso, é um povo acolhedor. Você conhece algumas pessoas que falam assim, desse choque cultural quando sai da sua... Também existe mais caridade no Brasil, é isso? Em todas as nações, né? Há quem diga, né? Que é muito praticado caridade no Brasil. É um povo que se compadece, né? Caridoso, é um povo que se compadece, né? Isso é muito importante, né? Então, por isso só já mostra uma herança espiritual, né, Evandro? Assim, então, de alguma forma, o Brasil tem uma projeção no cenário internacional e até na própria nação, ainda que a gente tenha várias áreas, nós temos várias situações, né? Então, você que é um profissional, você que tem um sonho, busque esse sonho para influenciar a sua área de atuação, né? E manifestar o que a gente chama de o reino, essa cultura do reino, que é essa maneira de ver as pessoas da sua forma integral. Por trás de cada rosto tem uma história, Evandro. Por trás de cada rosto tem uma história. Então, temos que ser sensíveis a isso, né? Legal. Você conhece a Dani Felisbino? E aí o pessoal lá do CRAS, não sei se alguém está assistindo, do CRAS lá do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né? Você mantém apoio lá no CRAS também, você? Até tive lá essa tarde, foi legal, lá teve uma festa para as crianças e foi uma porta aí que Papai do Céu abriu no começo do ano. Eu fiz uma escola ano passado lá em Ponta Grossa, no Paraná, e essa escola é voltada para o público de crianças em situação de risco, né? E aí eu estava querendo sair do país. É mesmo? Sair sem ninguém perceber. Sair de mansinho? De mansinho, né? Até, graças a Deus, assim, era um desejo que eu tinha de tirar o passaporte, é uma coisa simples, né?
E fui lá em Criciúma e saiu muito rápido esse passaporte. Tirei no final do ano passado, só que tá lá parado, né? E aí eu sei que no começo do ano entrei em contato com um professor que deu aula para mim, amigo também, que está lá nos Estados Unidos, no Arizona. E ele trabalha com cultura indígena, navarro, né? Lá faz um trabalho bem legal na parte de tradução também da Bíblia para outras culturas. Bem legal o trabalho que eles fazem lá, junto com a esposa dele e os filhos lá que estão lá. E eu até entrei em contato, falei, tenho um desejo, eu preciso realizar um prático de uma escola que eu fiz e eu senti no coração de ir para ir com vocês realizar esse prático. Até recebi a carta de convite que deveria apresentar na embaixada, né, solicitando visto, né? Só que Papai do Céu começou a sinalizar aí, cara, tens que cuidar do teu jardim. Tipo assim, é tão fácil às vezes a gente cuidar do jardim dos outros, né? E às vezes a gente tem que estar atento ao nosso jardim. E aí foi onde eu recebi essa direção, né? Esse entendimento de estar aqui. Entrei em contato com algumas pessoas, né? O Rafa, que é um amigo também de faculdade, um amigo de infância, ele me orientou a procurar o CRAS, né? E falei dessa proposta aí. E nós unimos forças, né? Estamos construindo algo junto. Tem sido um tempo precioso estar em contato. Eu trabalhei no antigo PET, hoje o nome é outro, né? Hoje é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Antigamente era o PET, né? Que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então eu trabalhei lá em 2009, 2010. Mas voltar agora com esse novo entendimento, né? Dessa riqueza que é estar junto de uma criança, estar junto de um jovem, de um adolescente, né? E poder contribuir de alguma forma, eu acho que é muito importante. A Dani diz aqui, saudoso Hugo. Saudoso. Tá fazendo falta lá, Hugo. Tem que mandar um alô lá pro pessoal e dizer, breve, vai estar lá de novo, né? Agora vai entrar, acho que vai ter uma atividade semana que vem diferente, né? Que as crianças estão em férias, mas vai ter atividade lá, né? Então, pessoal, aguardei, daqui a pouco o Hugo vai estar aí brindando com a sua presença. A Cirlei Ferreira, legal, Hugo, a história é a base do homem. É isso mesmo? A história nos ensina muitas coisas, né? Com certeza, todo mundo tem uma história, né? Tem uma música que fala sobre isso também, foi uma experiência que eu tive, Cirlei, uma vez sobre isso, porque todos têm história de vida em algum lugar, né? E a história por si só fala, né? E eu acho legal porque a história ela é dividida entre antes e depois de algo que marcou a história. Então, a gente consegue ter esse panorama, né? Mas, enfim, legal, Cirlei, pela colaboração. A Cirlei daqui de Jaguarão, né? Acho que sim, né, Cirlei Ferreira. A Lourdes Zago bateu aplauso, né? Aqui. O David Colombo. Ô, David, e aí? O David, o esposo da Noemi, eu acho que é ele, né? Assim. David Colombo? Sim, tá. Claro. O Josiel dá aqui uma réplica e diz que você é grande. Que bom, hein? Pequeno, mano. Não, onde é o pai? A gente é pequeno, mano. Eu sou o menor da casa. Somos em 3, né? O Manuel, o mais novo, é o mais alto. O Roger do meio, a escadinha. Eu sou o mais velho e sou o menor, sou pequenininho. Vamos sair um pouquinho do protocolo agora. Pode ser? Pode. Agora muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Que você é artesão, é isso? A parte de artesã, assim, eu tive esse contato e estou retomando agora de outra forma, mas... Você criou aí como eu aprendi o entalhe com a madeira, né? Chegou a criar algum modelo, alguma coisa, alguma arte? A gente fez vários trabalhos assim, até era um meio de subsistência, na verdade, assim, né? É mesmo? Isso, eu aprendi quem me deu com muita atenção foi o Leandro, né? Que é o apelido dele, o pessoal chama ele de Lobão, mas o nome dele é Leandro. Um abraço aí, Leandro. O Leandro que de forma muito atenciosa me ensinou os primeiros passos, né? No formão, no entalhe. E eu me dediquei até na época, em 2009, quando eu trabalhava lá no antigo PET, a gente chegou a fazer uma atividade com as crianças lá desse trabalho artesanal. Era Expressão no Toco de Pau o nome. Que era se expressar através da madeira, né? Deixar sua marca. Eu costumava dizer que era a história, né? Aquilo que fazemos, né? A poesia é aquilo que expressamos, né? E a filosofia é aquilo que interpretamos. Então, de alguma forma, né? A gente buscava trazer isso, essa reflexão para as crianças, né? Que marca nós deixaremos? Porque temos que pensar que tudo que fazemos repercute, né? De alguma forma. Então, essa questão do artesanato, ela é muito importante, Evandro. Porque todos nós, desde a dona de casa, o homem do campo, a mulher que está lá dirigindo, seja lá quem for no seu dia a dia, no seu ofício, ele é um artesão. Tudo que envolve as mãos, tudo que envolve o contato, né? Preparar uma comida, preparar uma terra, lançar uma rede, tudo isso tem, porque é um conhecimento que foi passado para que isso pudesse se exercer, né? Bacana. Tem mais aqui o Marcelo Henrique. Marcelo Henrique. É Marcelo Henrique ou Henrique? Marcelo Henrique. Eu estou conseguindo aqui. Marcelo Henrique. Ô, Marcelo, e aí? Tudo bem?
É que eu não estou conseguindo acompanhar aqui, Evandro, mas tudo aqui bem. tem o Marcelo Henrique diz que saudades do Hugo. Marcelo Henrique. O Marcelo Henrique, será que é de Minas, Marcelo? É? Vamos dar uma olhadinha depois aqui. Aham, mas eu vou dar um alô ali pro pessoal que está dando, agradecido a todos, antes de mais nada, né, que estão acompanhando aí, que estão, de alguma forma, nos honrando, nos prestigiando, né? Legal, hein, Marcelo? Marcelo, e da onde que você é, Marcelo? É, dá um alô aí, Marcelo. Marcelo tem que dizer ali um alôzinho, de onde é que você é? O Hugo aqui tem tanto amigo com o nome de Marcelo, que ele não sabe qual é, mas de qualquer forma... Mas, o Evandro, queria fazer um adendo nessa fala que eu acho que é legal. Ah, Marcelo Henrique da Jocum. Ah, claro, então, Jocum é. A Jocum foi essa instituição, que eu vou dizer assim, uma entidade, né? Quem é a Jocum, cara? Então, legal, foi onde eu entrei em contato com esse universo missionário, vamos se dizer, né? De ter essa... Prazer, pessoal da Jocum, né? Valeu, Marcelo. Jocum significa Jovens com uma Missão. Então, a Jocum, ela começou na década de 60, uma visão que um homem teve de jovens invadindo as nações através de ondas para levar a palavra de Deus. E hoje ela está em mais de 170 países, né? Não sei a certa quantidade, e ela capacita os jovens para ser resposta às nações, não só levando o evangelho de forma verbal, mas principalmente de forma prática, nos relacionamentos no dia a dia, manifestando esse perfil e esse caráter que Cristo nos ensinou. E ao mesmo tempo levando não só o pão espiritual, mas também o pão físico, porque Jesus multiplicava o pão e o peixe, né? Então enquanto isso ele falava do evangelho, assim que o Pai me ensinou uma vez. Enquanto Jesus falava, né, ele dava pão e peixe para o povo, porque não adianta, assim, é igual na escola, né? A criança vai lá, vai aprender, o professor às vezes reclama que não aprende, mas às vezes a criança não comeu nada em casa. Tá com a fominha. Entende? Então acho que enquanto come o pão físico, né? Presta atenção, tem até como prestar atenção. Enfim, Marcelo, um abraço, mano. Querido Marcelo aqui, que bacana, um abraço aí pro pessoal. Mas só para concluir, então, da Jocum ali, que eu não concluí, né? Não concluiu? Não, eu disse que ela é essa entidade, que ela está mais em 70 países. E 70 países? Não, 170. Mais de 170 países. É mesmo? O fundador dela, que acho que o nome dele é Loren Cunningham, acho que é isso, ele já viajou muitas vezes, tem muitos voos em vários lugares, em vários países, pisou em vários lugares, e esses jovens que se envolvem com isso, todos eles de forma voluntária, entende em Deus o seu chamado, por isso o nome Jovens, com uma missão, entende que tem esse chamado. Às vezes pode ser que não seja algo permanente, às vezes é só um tempo da vida da pessoa que é separado para ela ter um contato, para se encontrar, para se colocar num eixo, vamos dizer. Às vezes, sabe, quando o eixo de um motor está fora do lugar, que não está puxando água direita, ou está oscilando, é como se a pessoa tivesse um tempo na vida dela para ela se ajustar, entende? Se reconectar com o seu propósito. Então, Jovens com uma Missão tem essa conotação. Ele também prepara e capacita as pessoas dentro de cursos que eles entendem como as 7 áreas de influência, Evandro. Existem 7 áreas de influência na sociedade. Você sabe as 7? De cabeça, eu vou tentar me lembrar aqui, mas vamos ver se eu me lembro. O nosso amigo Marcelo não quer que você erre lá, hein? Não. Não pode. Eu vou ver se eu lembro, Marcelo. Me ajuda aí, dá um toque aí, por favor. Marcelo, já escreve aí para ajudar. Me ajuda, eu vou ver se eu lembro. Dá um aqui. Então, as 7 áreas de influência na sociedade quais são? A família é a primeira. Bacana. O governo é uma área de influência. A educação é uma área de influência. As artes é uma área de influência. A ciência, a tecnologia, a mídia. Seu 6. E falta um. Me ajuda aí, Marcelo. Marcelo estava lá só esperando o que estava faltando. Mas, de maneira geral, o que sinaliza essas áreas de influência? Cada uma delas é para revelar um atributo de Deus. Certo. Um exemplo. A família foi feita para revelar qual atributo de Deus? O amor. Interessante, né? Interessante que o pessoal costuma falar, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Interessante que essa mesma relação, Pai, Filho e Espírito Santo, tem dentro da família. A mesma relação, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é representado pela pessoa da mãe, né? Então, esses 3 desempenham essa trindade. Do amor de Deus surge o conceito de família. Então, a família representa, ou era para representar, né? Essa parte de Deus, do seu amor. Mas ainda assim tem tempo, né? Quando as coisas se desestruturam, se desestabilizam, basta tudo. Há esperança para todas as coisas, entende? Mesmo para a árvore cortada, há esperança. Ainda que ela fique ali na terra, ela pode voltar a brotar. Não importa a situação que você passa, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Ele falou a área, falou Marcelo. Aí do Marcelo não respondeu aqui, mas daqui a pouco ele vai dar um ok aí. Ô Hugo, falamos, você é tanta coisa, cara. Agora você também
aliás, muita gente não sabe. Eu soube agora há pouco. Verdade? Olha lá. Aham. Que alguém está aqui é escritor também, já escreveu um livro, ou está tentando terminar. Pois é, Evandro, uma boa pergunta. Eu tinha um sonho também, assim, de escrever um livro e ao longo do tempo eu fui escrevendo textos isolados com temas, né? Tipo, o amor, lá um texto. O próximo, quem é o meu próximo? Um texto. E aí surgiram vários textos em cima disso. Deu vários textos, né? Com cada tema diferente. E aí eu tenho também uma amizade com o seu Mário, um abraço pro seu Mário, não sei se ele está assistindo, ele mora na Sanga Grande, esposo da Eli. Eles são Mário Tessari, não sei se você conhece ele. Já ouvi falar. Ele é escritor, ele também cuida de abelha, lá tem as amigas abelhas. O homem lá do abacaxi, né? Eu sei abacaxi Ele também. planta abacaxi, né? Planta. Eu sei que ele cuida das abelhas. E eu entrei em contato com ele e ele me ajudou a organizar esse livro. Eu enviei, na verdade, os textos que eu estava escrevendo isolado para compilar eles e saiu um livro. Aí eu pensei num título que soou meio polêmico, na verdade, foi até mal interpretado em um momento. O nome do livro é Religião Sem Igreja. Então ficou meio ofensivo para muitas pessoas esse título. Religião sem igreja. Eu não estava em momento algum criticando ou dizendo da instituição em si, até porque todas as instituições, todas as denominações, à sua maneira, elas prestam o seu papel espiritual, material, de assistência, entende? Eu estava dizendo dessa questão no livro que vai tratar ali, os textos, é que a todos nós nos é dado um direito concedido através de Cristo, Jesus, Senhor e Salvador, né? De nos conectar, de nos tornarmos essa pedra viva desse templo, né? E sermos significativos a vida um do outro no dia a dia. Temos esse relacionamento, porque quando se fala de Deus, quando se fala de Cristo, de Jesus, às vezes parece que é algo tão distante. Eu me conecto com Deus quando eu vou na missa, quando eu vou no culto, quando eu vou, sei lá, no centro, quando eu vou lá, é onde eu me conecto. Não necessariamente. A nossa sociedade ocidental, ela é dicotomizada, Evandro, uma expressão que eu acho que não sei se muitas pessoas conhecem, ou melhor, ela é dividida. A gente separa o sagrado do profano. Muitas vezes, tipo, agora eu vou buscar a minha parte espiritual, então eu vou me retirar, vou em tal lugar. Mas tudo que a gente realiza no nosso dia a dia, isso é que eu aprendi também dentro de Jocum, né? Tudo que a gente faz, e em casa também, mas tudo que a gente faz, seja desde varrer, limpar, fazer algo, tudo está sobre essa relação espiritual. Era o Francisco de Assis, eu acho que falava, né? O São Francisco. Ele tinha muito essa relação com a natureza, né? Ele falava, irmão Sol, irmã Lua, os bichos, pássaros. Então, quer dizer, essa religião sem igreja que eu quero trabalhar que eu busquei tratar nesse livro, é essa dimensão da nossa experiência humana, diária e cotidiana com o lado espiritual, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas no nosso dia a dia. Então essa é a proposta do material. O título foi intencional para chocar no primeiro momento e chamar a atenção das pessoas, né? Mas, em momento algum, eu falo contra a religião ou contra a igreja, até porque, né? Interessante, quando eu gosto muito... Mas você, nesse livro aí, alguém tentou te podar alguma religião? Alguém te procurou? Não necessariamente assim, alguém porque te procurou dizendo, não, mas espera aí, pode ser diferente, não é assim? É porque soa estranho para as pessoas quando ouvem falar. Certo. Tipo assim, eu chego para uma pessoa que ela é adepta de algum movimento e falo assim, religião sem igreja. Certo. Surge muita coisa na cabeça da pessoa. Certo. Entende? Uhum. Ou eu vou para uma outra pessoa que tem uma outra maneira de pensar. Vai soar. Então, até que a gente se faça, senta, conversa, esclarece, né? Então, leva um tempo. É nesse sentido. Mas ninguém me reprimiu por causa disso, assim, diretamente. Certo. O que acontecia era o seguinte, Evandro. Eu tinha um hábito de... Algumas folhas do livro eu colocava em envelopes e presenteava as pessoas, entendeu? E aí talvez alguém em algum momento viu, leu aquilo e achou aquilo ofensivo o conteúdo dele, do material, entende? E hoje essa obra está online, PDF na internet, você pode entrar lá, botar Religião Sem Igreja, Hugo Zago da Silva, você encontra lá o livro para baixar, no site do ISU, ISSU, acho que é isso. ISU. É. Bacana. É um site livre. Religião Sem Igreja. É. Bacana. Fala de Deus, fala de Cristo, de Jesus, relacionamento, o próximo, dia a dia. Você já foi muito ligado à igreja? Você ia muito à igreja? Então, Chegou aí? Eu tive até uma parte que eu fui seminarista católico uma vez. Foi seminarista? Fui parar no seminário. Conta a sua história pra gente. Assim, é uma coisa bem interessante, Evandro, porque
até que a gente se encontre, né, a gente sabe que a vida é feita de escolhas, né? E todas as escolhas têm a sua consequência, né? Diz que a liberdade é a responsabilidade pelas escolhas, né? Liberdade não é fazer o que você quer, é ser responsável pelo aquilo que você escolhe. Certo. Não sei se faz sentido. Faz sentido. É, e então, a experiência com o seminário, mas ela antecede outras experiências, né? Como eu disse, com 7 anos de idade eu fazia parte do âmbito protestante, né? Que é o que a gente conhece como evangélico, né? Uhum. Mas a gente chama de protestante. A diferença entre protestantes e católicos, né? E aí o protestantismo tem as suas várias vertentes. É uma questão histórica, né? Lá da Idade Média, quando Martim Lutero rompeu lá, ele, na verdade, ele denuncia lá o que estava acontecendo na época, né? Então é daí que surge essa cisão, né? E, enfim. Então eu tive contato com o meio protestante durante um tempo, mas depois me afastei. Quando eu entrei na faculdade, um borbulhão de ideias também te mexe, porque a faculdade, ela assim, ó, se a pessoa não tiver centrada naquilo que ela é, na sua identidade, eu costumo dizer hoje, olhando para trás, né? Em quem ela é em Deus, na sua relação, na sua espiritualidade, ela pode balançar quando ela entra na universidade. Ela pode virar um cético, ela pode virar, sei lá, muita coisa, entende? Uhum. Então, é um alerta, assim, que eu acho que é importante. Então, eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, uma aula que eu tive, um professor falou assim, meu objetivo aqui nesse curso é provar que Deus não existe. Aí eu falei assim, eu vim para aprender ou para desaprender? O professor falou isso? Falou, mas tudo bem, aí tá. E aí isso te irritou no momento? Deixou não, chocado? me chocou, porque eu recém eu fazia ainda parte de um movimento, entende? Me chocou aquilo. E ele já foi no ato que não existia Deus? Já começou a minar, porque a matéria que era trabalhada na época era pré-história. Então a pré-história já questiona muita coisa do próprio homem, né? Certo. Até a datação, tipo, há quanto tempo a humanidade está aí, evoluímos, aquela coisa toda, né? Falo de Neandertal, Sapiens, coisa arada. Enfim, para mim o homem veio de Adão e Eva, né? E eu não abro mão disso, entende? Uhum. Tudo bem que existem os símios, né? Que eles falam, enfim. Eu creio que Deus criou todas as coisas, sabe? Do nada, nada vem. Essa é a máxima da filosofia. Do nada, nada vem, né? Uma vez eu tive a oportunidade de fazer, junto com o amigo Rafael, começar a filosofia pela UFSC, abrir um polo ali em Tubarão. Eu chutei o balde na segunda semana, Evandro. O que houve, velho? O professor chegou lá... Olha lá pra lá e conta. Não... O nosso diretor está fazendo sinal lá 5 minutos, mas Vai segura acabar? aí, diretor, o papo tá bom. Tá. O que aconteceu? Não, o que aconteceu foi o seguinte... Chutasse o balde. Chutei o balde, um professor lá de uma disciplina pegou e disse assim, meu objetivo aqui no curso é provar que Deus... Não, ele falou assim, Deus existe, ele pulou lá na frente. Eu já pulei lá atrás. Não, esse papo de novo, já tinha tido lá atrás na faculdade, né? Ó, vamos dizer o seguinte, eu já pulei lá atrás. Não, vamos falar um negócio, professor. Deus não existe. Aí todo mundo ficou olhando. Ué, Deus... Sabe por que Deus não existe, professor? A gente tem que abordar as coisas da forma certa. Deus não existe por quê? A palavra existência é limitada para poder comportar o que é Deus. Tudo que existe é tudo que foi colocado para fora, veio de algum lugar. Então, por exemplo, existir é formado de 2 radicais. A palavrinha que forma o nome existir, na sua origem, ela tem ex, ex e estir, né? Então, existir significa colocado para fora. Tudo que existe é que foi colocado para fora. Você e eu fomos colocados para fora. Tudo que é na natureza, a semente coloca algo para fora e tudo isso existe, né? Então Deus não existe porque Deus não foi colocado para fora. Deus é do verbo ser, tudo que anime dá vida à matéria. Uhum. Quando se apresenta Jesus na Terra, que é o grande enigma, vou dizer, o paradoxo, o pensamento que as pessoas às vezes ficam sem entender, é que ele se apresenta dizendo que eu sou. Eu sou a manifestação plena da vontade do Pai. Entende? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Entende? Então, eu falei, professor, Deus não existe. Deus é, professor. Quando for abordar isso, fala sobre um outro viés. Deus é a tal ponto que ele se fez humano para provar essa sua presença. A existência não comporta ele, mas ele tomou a forma de existência através do Filho. E aí, qual foi a reação lá, depois de tudo isso? Daí ele assim, não, tu queres abordar por esse viés, por essa perspectiva do significado da palavra, mas quis discorrer sobre isso, né? Aí depois de um dia eu tranquei. Tranquei o curso, Evandro. Eu quero mais falar, mas foi uma questão que aconteceu na época também, relacionada a um momento que eu precisava passar. Ó, tem uma pessoa aqui que eu acho que... O Henrique Nascimento Ricardo. Ô Henrique, de pequeno Henrique. Conhece o Henrique? Imagina, psicólogo desde o prezinho. Evandro, manda um abraço aí para o Hugo. Claro.
A Helenice Andrade, pessoa querida, fantástica, família boa, trabalhando no Marcelo, né? Contabilidade. Sim. Esposa do André. Sim, Duarte, sim, né? claro, claro. Abraço lá pra Helenice, mandou um joinha. Legal. Carlos, agora me ajuda, hein? É amigo seu. Carlos Dainek. Ah, o Carlos. Ô, Carlos, e aí, mano? Dainek, é assim que posso dizer? Sim, o Carlos, ele é irmão da Inajara ali, da farmácia ali. Ele diz aqui, parabéns, meu amigo Hugo, Deus abençoe. Amém, mano. Legal. E a Helenice aqui complementa, grande Hugo, que é grande mesmo, hein? Que tanto conhecimento, cara, cabe essa cachola aí. Graças a Deus, na verdade, né? Acho que Deus dá a cada uma medida, né? Então, acho que eu tô aprendendo a usar isso para ele, entende? Uma época eu era uma pessoa muito abusiva com as palavras, né? Eu ofendia as pessoas, entende, Evandro? É mesmo? Então, eu me escondia atrás dos livros, né? Agora, nós estamos chegando no final do programa. Ah, tá aqui, ó. O David Colombo manda um abraço para o Hugo. Antes de você encerrar o programa com a música, eu quero fazer uma pergunta para finalizar, que muita gente está lá se perguntando. Pô, até aqui a gente sabe onde ele chegou. Ele contou tudo da vida dele, ou quase tudo, né? Não é verdade? E agora, qual é o teu propósito de vida para o futuro? O que você está buscando aí? Revela aí para os nossos... Revelo, na verdade, eu tenho um sonho de conhecer as nações, né? Viajar todas as nações do mundo. E isso não me é possível até que eu possa estar bem comigo mesmo no lugar de onde eu nasci. Então, por isso que eu estou aqui em Jaguaruna, para poder me perceber melhor nesse processo e me reconstruir. Então, valorizar o teu lugar de origem e todas as pessoas que contribuíram para te crescer, né? Até chegar aqui, é uma parte essencial. Nunca se esqueça que as grandes conquistas se começam com os pequenos começos, né? Então, meu sonho, na verdade, é viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, sendo significativo na vida das pessoas. Hoje eu me encontro aqui, mas eu tenho um sonho de conhecer as nações, nada mais. E proclamar essa mensagem, manifestar, ajudar as pessoas dentro do possível, entende? Entendemos. Obrigado ao recado. E eu não Fazendo sei se... caridade, trabalhando, se dedicando na vida das pessoas. Claro, dentro de você e nas pessoas, né? Compartilhando bem. Viver a proposta de Cristo, essa é que é a questão, entende? Eu estou me redescobrindo também, a gente está sempre numa situação nova, né? Que surge e demanda algo da gente. É importante quando a gente é chamado a sair da nossa zona de conforto, que é onde a gente cresce. Então, esse contato que eu tive de ir para outros lugares me proporcionou isso. Valorizar a água, por exemplo. Tipo, eu fui num estado aí que tipo, a água caía 3 vezes por semana. Eu chego em casa, ligo a torneira e a água sai, entende? Então, quer dizer, a gente não dá valor à água que sai da torneira. Ou um banho quente. Você conviveu com muita pobreza fora da nossa região? É uma situação de muita escassez, dificuldade social? bastante escassez a gente tem por aí. Eu costumo dizer, para quem entende uma linguagem simbólica, Jaguaruna é a Canaã, terra que emana leite e mel. Jaguaruna é Jerusalém, entendeu? Então, busca Deus, busca a espiritualidade, busca se relacionar com Ele, entender o seu propósito e fazer a diferença no lugar onde você está. Muita coisa vai acontecer daqui para frente, no Brasil, no mundo e na própria Jaguaruna. Mas Jaguaruna tem algo especial, assim, por tudo, um pouco que eu pude andar, né, e conhecer outros lugares. Bacana. Vamos fazer uma estrofe ali? Só uma pequena estrofe? Qual a música que nós vamos falar? É a Pendências. É sua autoria? É. Pendência. É. Uma estrofe pra gente. Um pedacinho? Seguida, finalizar aí. Tá. Hugo Zago da Silva, escritor, artesão, historiador. Uma linda voz aí. A música fala assim, ó. Pendências que viraram tendências de um coração penalizado e uma mente dividida tende a amadurecer, feito plantar para com as disputas resolver as querelas. E aí o que acontece? Foi então, em meio àquela cruz do injustiçado e humilhado, olhou, exclamou por todos aqueles que lhe maltratou, dizendo: Pai,
aconteceu depois desse último brado? O véu se rasgou, a terra tremeu. E tudo se fez novo. Grande Hugo! Salva de palmas, pessoal de casa, ó. Entrevista Portal hoje. Bacana, ao vivo, ao vivão, ao vivaço. Sempre na sexta-feira, direto do Estúdio Portal. Olha, rapaz, nós estamos aqui no templo, né? A imagem de fundo ali, né, é justamente essa mensagem, é o sepulcro aberto, né? Que é um choque, né? Você imagina que não há nenhum lugar no mundo onde um túmulo vazio não tenha nada, ele está literalmente vazio. Você vai no cemitério, você tem ali o seu ente querido, a ossada dele, mas a gente acredita fielmente que esse lugar que está com essa porta aberta, que é o sepulcro, a pedra, né? Ali não existe nada. E essa é a esperança de que um dia nós também, ainda que venhamos passar, então faça valer a pena a sua vida. Imagine que você recebeu na sua vida, assim como eu, estou aprendendo isso agora também, uma aljava, um lugar onde se coloca as flechas, né? E nessa aljava com as suas flechas, você tem flechas que você dispara. As flechas que você dispara é tudo aquilo que você está disposto a viver em relação a alguém, ao próximo. Se tiver que baixar a guarda, baixa a guarda. Em relação a uma situação de diálogo, uma situação que às vezes é conflituosa, né? Então, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Humildade e mansidão. Duas palavras-chave que se revelam no comportamento, na atitude, no caráter, que nos traz descanso para a alma. Então, se eu fosse... É uma palavra final para dar agora? Claro, as considerações, mas tá ficando bom demais, cara. Então as considerações finais que eu faria era essa. Eu estava até meditando, eu quero dizer que sou grato a Deus por essa oportunidade, pelo Evandro, pela essa sensibilidade, junto que o Wagner está aí também, pela disposição em servir também, né? E todas essas pessoas que de maneira geral contribuíram para mim crescer até chegar aqui. Eu estou com 33 anos, então quantas pessoas passaram na vida que eu recebi como presente? Um olhar, uma palavra, em algum momento, alguma coisa, todas as pessoas de maneira geral contribuíram. Então sou grato a Deus por isso, sou grato a Deus pelo sacrifício da cruz, sem a qual não teria para onde olhar, e sou grato a Deus também pelo Espírito Santo, que Ele habita junto da gente. Essa é a promessa. Então nós não estamos sós. Ele é o nosso consolador, o nosso instrutor, e o meu desejo é que essa chama acenda sobre o seu coração, que você possa ter a sua identidade encontrada se você está passando por alguma situação, algum problema. Saiba que há esperança. Pode ter certeza. Aflições e tribulações a gente passa na vida, mas quando a gente assume um novo olhar sobre elas, elas nos levam para um novo patamar. Então que Deus abençoe abundantemente, né, a vida de cada um de vocês. Vocês sejam benditos ao entrar, ao sair, que a gente possa caminhar junto aí, né? E voltar de novo ao programa. Evandro? Claro, né? Ah, que legal. Entrevista boa, maravilhosa com o nosso amigo Hugo Zago da Silva. Obrigadão, Hugo. Evandro, vai agradecido, tá? Vai Sem voltar palavras. outras vezes aqui, não é verdade? Maravilha. Para brindar essa felicidade, esse conhecimento com os nossos telespectadores. Uma entrevista portal vai ficando por aqui, mas lembrando que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado ao vivo, ao vivaço, assim como todo o pessoal que interagiu conosco aqui. E lembrando que essa entrevista já vai estar disponível, a gravação, a reprise, você assistir tudo na íntegra e sem corte. Tá certo? Tá combinado? Nós vamos ficando por aqui. TV Portal, a sua programação local. Valeu. 24 horas. Até lá.